Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao Zion Language. Learn English with the Bible, learning the Bible in English. Very, very simple. Mas nunca se esqueça de pedir ao Senhor para abençoar o nosso aprendizado. E de quebra, você ainda aprende a orar em inglês. Quer mais? Vamos lá junto? Father, open up my mind to learn your word. Speak to me through your word. Teach me with your spirit and unlock my mind in the name of Jesus. Amém. Pai, abre a minha mente para aprender a tua palavra. Fala comigo através da tua palavra. Ensina-me com teu espírito. Destrava a minha mente. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração muito importante. E a passagem de hoje vai ser o quê? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nada mais apropriado do que a primeira aula em inglês, né? Em inglês seria o quê esse versículo? In the beginning, God created the heavens and the earth. E antes da gente mergulhar no conteúdo, um dos maiores inibidores de aprender o inglês é a sua própria vergonha de enrolar a língua, porque a forma de você articular as palavras em inglês, obviamente, vai ser diferente da sua língua nativa. Então, dependendo da sua idade, dependendo da sua aplicabilidade no inglês, é quase impossível que o sotaque desapareça. Por quê? Porque seu cérebro já acostumou a mecânica da sua língua nativa. Então, tudo que a gente tem que fazer é treinar o cérebro a pelo menos minimizar esse impacto mecânico da sua língua nativa no inglês. E quando você destrava esse medo na sua mente, cara, você começa a falar, você começa a despertar por uma outra mecânica linguística que é uma língua nova chamada English. Agora vamos ver 3 palavras muito importantes dentro dessa passagem. Beginning, create and earth. A primeira palavra é beginning. Ela é um substantivo, significa início. Em português, ou na sua língua nativa, princípio. E o sinônimo mais próximo é start. Sabe quando você vai start o carro? Você vai ligar o carro, é iniciar o carro. Então, start é um sinônimo de princípio em inglês. Start é um sinônimo de beginning. E a diferença entre os dois é que o beginning ele é mais formal, ele é usado para descrever o ponto de partida de algo, um espaço de tempo. E como um livro ou um período de tempo. Né? In the beginning of the book, in the beginning of the world, in the beginning of our relationship, in the beginning of this class, no começo dessa classe. E a Bíblia começou esse versículo utilizando beginning porque é uma palavra mais formal para denotar aquele período, aquele espaço de tempo. Não fazia sentido começar em start, né? Porque imagina um carro que você start, Deus não fez um start, Deus fez um in. Ou seja, ele está dizendo é dentro de um momento, dentro de um instante, momento, in the beginning, esse momento se chamava beginning, Deus criou os céus e a terra. God created the heavens and the earth. Por isso, start é mais comum, é um uso mais corriqueiro no dia a dia, como quando você vai ligar o carro, né? Ou fazer uma atividade, você vai correr, né? Um exemplo bíblico com a palavra beginning é exatamente o exemplo de hoje. In the beginning of our class. Ou in the beginning God created. Né? Um exemplo com start aparece, por exemplo, em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Em inglês, start children off on the way they should go. O TH no inglês, ele forma um som que talvez na sua língua nativa você nunca teve a necessidade de pronunciar desse jeito. Então vai ser um exercício mental quando você vê essa palavra ou esse som, né, numa frase, dependendo desse contexto onde ela estiver, você vai ter que lembrar de alguns elementos simples. Bom, a língua tem que estar aqui atrás do dente aqui, ó, e você não pode deixar o ar sair. Então eu gosto de fazer, quando eu estava aprendendo, eu pensava sempre em 2 coisas. Bom, sabe quando a serpente no Éden estava lá falando com Eva? Ela vinha, em inglês é um termo hissing, né? Então você tem que fazer o som da serpente, cara. Eu sou crente, tá bom, então vamos lá. Acende uma vela aí, faz de conta que você vai acender uma vela e tenta apagar a vela. Se você apagar a vela, meu chapa, você tá falando errado.
apagou a vela. Assim, você não apaga a vela. Então você tem que botar a língua aqui para não apagar a vela. É simples, cara. Quando você for falar earth, não apaguei a vela e a serpente, ó. Tá vendo? É simples, cara. Tudo que você tem que fazer, você tem que tirar um sarro de você mesmo às vezes, entendeu? E quando eu tava aprendendo inglês, eu fazia assim. Eu ia pra frente do espelho e ficava... até eu aprender. E aprendi, cara, é simples. Tudo que eu tô fazendo é passar o que eu aprendi para você. Pode ser que os professores sejam mais formais na forma de ensinar, mas veja bem, olha só, a vida é simples, complicada demais, já o suficiente, e aplica as coisas simples da vida no aprendizado do inglês. E você vai aprender, tenho certeza disso. Então vamos repetir junto o versículo bem devagar, pronunciando cada palavra com cuidado, e depois eu vou explicar com mais detalhe. Vamos lá. In the beginning, God created the heavens and the earth. Simples assim. Vamos de novo? In the beginning, peraí, mais devagar, Márcio. In the beginning, God created the heavens and the earth. Não adianta. Tem que enrolar a língua, tem que botar a língua aqui por detrás do dente. É assim mesmo, é esquisito. Mas funciona quando a gente aprende. Então, não tenha vergonha. Fala. Olha no espelho e fala. Agora, olha, com confiança. Mais uma vez, olha lá. In the beginning, God created the heavens and the earth. E geralmente as palavras que têm esse TH, elas complicam um pouquinho. Deixa eu explicar como é que funciona essa pronúncia dessa palavra, que é bem simples. Então, quando você vai falar a palavra earth nesse versículo, earth, ela tem duas sílabas, né? E a primeira sílaba é a sílaba tônica, a sílaba forte. Então você vai pronunciar ela mais gutural, mais lá para dentro da cavidade da boca. Né? Aqui atrás, tô falando aqui atrás. E a articulação da língua vai imediatamente para frente. Então você fala lá atrás e traz a língua para frente. Parece ser meio complicado, mas é simples. É só uma questão de você entender a mecânica da língua para que você possa dar o comando para o seu cérebro para ele mandar esse comando para frente aqui na boca. Cara, pode ser complicado, mas não é. E o segredo é múltipla repetição. E não só isso, porque você assiste um monte de TV, talvez, poxa, coloca num programa em inglês e coloca, né, o caption, que é a legenda, para ver se você capta e começa a ouvir, porque quanto mais você ouvir a língua, mais você destrava. Quanto menos você ouvir, você tentar na raça, cara, é difícil pra caramba. Por isso que um monte de gente se bloqueia. Por quê? Porque não treina ouvir, não treina o raciocínio lógico de como funciona na mecânica da língua. É simples assim, entendeu? E olha que interessante nesse versículo de Provérbios em inglês, porque nesse versículo a gente vê a diferença da tradução linguística que foi utilizada na Bíblia em inglês para a Bíblia em português. Olha o português como é que é esse versículo. Instrua a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Instruir não tem nada a ver com start. Instruir significa educar, ou seja, educate or teach. E olha como no inglês dá a impressão de iniciar algo, o que é diferente no português. E aqui é que reside um grande segredo de você aprender a Bíblia em outra língua. Porque o Espírito Santo muitas vezes vai revelar uma nova dimensão de um versículo que você já conhece na sua língua nativa, mas o inglês utiliza uma outra estrutura para explicar a mesma ideia. E às vezes aprofunda aquilo que você conhece na sua língua nativa. Mas vamos lá comigo, vai. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God and the Word was God. Isso é em João capítulo 1, versículo 1. E o segredo de uma boa versão em inglês está na facilidade do inglês. Por isso que eu gosto muito da NLT, que é a New Living Translation. Gosto demais dessa versão. Agora, como exercício mental, tenta associar essa palavra beginning com alguma passagem da sua vida. Por exemplo, the beginning of your school year, o início da sua atividade escolar no ano. The beginning of your vacation. Tá vendo que eu peguei o começo das suas férias? Tá vendo que eu peguei elementos e ideias que estão associadas a um período de tempo? Né? In the beginning of my marriage, no começo do meu casamento, né? Então, sempre o beginning vai estar associado
com um espaço de tempo, com um momento específico. E quando start, que é o sinônimo, com iniciar de alguma coisa. Bom, a segunda palavra, create. Esse é um verbo. E no inglês existem, como talvez em todas as línguas da Terra, existem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. No inglês, dentro de cada uma delas, existem 4 formas dentro de cada uma delas, ou seja, são 12 formas de falar o verbo, mas é tão simples que você vai pegar facilmente. A gente sabe que a forma como o verbo se apresenta na frase tem a ver com o tempo que a ação acontece. Quando Moisés estava escrevendo lá o Gênesis, né, ele estava escrevendo algo que já tinha acontecido. Então, o tempo desse verbo, dentro do contexto desse versículo, está no passado. In the beginning, ou seja, imagina que Moisés estava sentado lá no Monte Sinai, conversando com Deus, aí, peraí, o que eu vou escrever aqui? Quer dizer que no começo o Senhor criou os céus e a terra. Então ele fala assim, como se ele estivesse olhando para trás, né? In the beginning, God created the heavens and the earth. Ele está contando uma história para você, então você tem que pensar. Imagina que você está do lado de Moisés, e Moisés está lá sentado. Rapaz, deixa eu te contar uma história aqui. Você sabe como é que veio isso tudo acontecer? Então, lá no começo, Deus criou os céus e a terra. Não tem discussão. E aí ele coloca o verbo no passado. In the beginning, God created the heavens and the earth. Entendeu? Então, sem neura, sem loucura de gramática, a gente tem que só entender, dentro do contexto, o que está rolando. Está no passado, no presente ou vai acontecer no futuro? Porque se aconteceu no passado, são as coisas que a gente louva a Deus. Se está acontecendo agora, Deus está conosco sempre. E vai acontecer no futuro, é uma profecia. Então os verbos vão estar sempre representando esses momentos. É assim que você tem que pensar. Se você ficar aí louco, peraí, o que isso aí está acontecendo? Mas não, olha para o contexto, vê o que está acontecendo. Lembra que eu te falei, você já conhece a história, agora você vai olhar para o verbo, gente, isso aqui aconteceu ali, está acontecendo agora ou vai acontecer depois? Óbvio que a Bíblia toda já aconteceu, exceto pelo Apocalipse, né? Então a gente sabe que toda vez que você está lendo a Bíblia, e o contexto dela vai te dizer onde você está no tempo. É assim que você tem que pensar. Quando você está aprendendo inglês com a Bíblia é o teu material de ensino. Josué entrou na terra prometida. O verbo está no passado, ele entrou. Se você estivesse do lado de Josué, você faria, Josué, a gente vai entrar quando? A gente vai entrar amanhã. Nós entraremos amanhã. Percebe o tempo verbal no futuro? Mas aqui não. God created the heavens and the earth. Quando? In the beginning. É simples assim que você tem que pensar. E criar significa trazer algo à existência. O sinônimo mais próximo é make, mas create envolve algo novo, original. Deus cria o universo do nada, ou seja, o original. Make geralmente é utilizado quando a ação de make usa algo já existente. Em Gênesis 1:1 nós temos o que? O verbo create. God created the heavens and the earth. Já em outra passagem, em Êxodo 31:4, nós lemos que to make artistic designs. Ou seja, aqui é uma criação em algo que já existe, no contexto do tabernáculo, que ele chama Bezalel, e Bezalel vai criar o quê? Os designs. Ou seja, ele vai repetir alguma coisa que Deus já tinha criado. Entende? God created everything with His word. Deus criou todas as coisas com a sua palavra. Agora, tira um momento aí e escreve nessa folha que você deve ter na sua mão para anotar a aula. Escreve algo que Deus está fazendo como um beginning. O que Deus está fazendo um beginning na sua vida? Poxa, você está beginning to learn English, ou seja, um momento que você está começando na história da sua vida a aprender uma nova língua. E agora, se você tivesse que utilizar o verbo create na sua vida, vamos supor que você fosse criar uma pintura. Ela não existe. Muito embora os elementos estejam na sua mente, você vai create a new painting, a new drawing, certo? A new painting, a new drawing, ao contrário, né? Então, sempre lembra, create vem algo do nada, make é utilizado quando já existe algo. A terceira palavra que eu quero falar hoje é earth.
Esse, obviamente, é um substantivo que significa terra. Mas antes de mergulhar nisso, como é que você está nessa pronúncia dessa palavra? Você já entendeu como é que ela é pronunciada? E por que eu estou falando isso? Porque o TH pode ser um fonema, né, que não seja comum na sua língua nativa. E se ela não é comum na sua língua nativa, você vai ter uma dificuldade normal de, ao articular essa palavra, você colocar a língua aqui, ó, por trás no dente. Então é simples de resolver isso. Toda vez que você vê essa combinação de letras, dependendo do contexto onde ela estiver, que você tem que colocar a língua aqui, dessa forma, como se você estivesse enrolando a língua. Mas no fundo, você está impedindo que o ar saia completamente. Eu gosto de brincar, se tivesse uma vela, que se você tentar apagar a vela acesa, se ela apagar, a pronúncia está errada. Mas se você for tentar apagar com TH, ela não apaga de jeito nenhum, cara. Por quê? Porque o ar não está saindo. Então é assim que você tem que fazer. O ar está saindo, obviamente que está, mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Você está colocando a língua anteriormente no dente para que o som desse fonema seja pronunciado da maneira correta. E óbvio que a primeira sílaba é mais no fundo da sua boca, mais gutural, tá? Mas no inglês existe também a palavra world. E essa palavra parece que às vezes ela se confunde com earth, mas não. São duas palavras que têm conotações diferentes. Por exemplo, earth fala do planeta físico, da criação, onde você vive, onde você pisa. World, essa palavra ela pode incluir a sociedade, a forma de pensar, o sistema humano. Por isso que em Gênesis 1, Moisés escolheu a palavra earth. Já em João 3,16, Jesus disse, For God so loved the world. E aqui ele está se referindo o quê? À humanidade, às pessoas. Deus ama a terra? Claro que ama a terra, mas Jesus estava falando do contexto da humanidade, que estava em pecado, sempre esteve, né? Então, repete comigo. The earth is the Lord's and everything in it. Esse é um salmo. Salmo 24, para você entender que a palavra earth, ela está nesse contexto conotando que Deus é o dono de tudo, Ele que manda. The earth is the Lord's, ou seja, a terra pertence ao Senhor. No português a gente vai ler o quê? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, certo? Uma forma de você ampliar o seu conhecimento é você tentar criar pequenas frases com as palavrinhas que você aprende. Por exemplo, vamos tentar criar uma frase com earth. Pode ser algo bem simples que você conheça talvez o vocabulário de um outro contexto. Mas, por exemplo, I love the earth. I love the earth. God created the earth. The earth is my home. Tem uma galera que vive no mundo da lua, né? Mas a terra é o meu lar. E assim por diante. Sempre que você aprende uma palavra nova, você precisa tentar aplicar essa palavra em diferentes contextos. Para quê? Para que você possa assimilar a forma correta de utilizar aquela palavra. Por isso é muito legal você instalar no seu smartphone uma Bíblia digital aí, vai no App Store, vai na loja do Google, e instala uma Bíblia que contém a língua inglesa. Pode usar a versão NIV, né? Em inglês é NIV, né, que a gente fala. Mas eu gosto muito da NTLH, que é a New Living Translation, que é uma versão super simples de utilizar. Usa The Message em inglês. E quando você estiver ali pesquisando uma palavra, faz uma pesquisa naquela palavra e vê aonde ela aparece na Bíblia inteira. E vai lendo, cara. Vai lendo, vai tentando assimilar. Vai, por exemplo, no livro de Salmos, que são utilizações bastante ricas em metáforas. E metáfora é assim algo que te ajuda muito, porque faz você pensar e ampliar. E toda vez que você faz isso, você faz um exercício na academia. O seu cérebro é como se fosse um músculo, né? Então toda vez que você faz um exercício para mover o seu cérebro a pensar e a esticar, você está fazendo exercício com o seu cérebro. E você está fazendo o quê? Você está conseguindo absorver mais conteúdo. Eu sempre fazia assim.
Toda vez que eu encontrava uma palavra nova, que eu não sabia o que significava, eu pegava o dicionário e ia lá no significado, sempre em inglês, nunca dicionário em português ou na minha língua nativa. Eu ia lá e perguntava, puxa, como, tá, já entendi. Em última instância que eu vou para minha língua nativa para entender aquele termo. Antes disso, eu vou nos sinônimos, eu vou no antônimo, eu vou em outras passagens da Bíblia para tentar entender qual que é a utilização daquilo, entendeu? Agora vamos olhar a estrutura do versículo de hoje. In the beginning, que é uma expressão que denota tempo. God é o sujeito, é o verbo no passado. The heavens and the earth é o objeto. E a estrutura é bem clara. O tempo, o sujeito, o verbo e o objeto. Cara, se você conseguir identificar esses elementos, se você conseguir separar... mas sempre que você se deparar com uma nova frase, procure entender a estrutura. Procure identificar esses elementos, porque isso vai te ajudar a entender como depois você cria suas próprias frases dentro de uma conversa. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é tão tremendo você ler a Bíblia em inglês. Por quê? Porque quando você está lendo, a leitura é o seu primeiro nível de aprendizado. Quando você aprende isso, você automaticamente está assimilando o que? Vocabulário. Não tenha vergonha de você estar lendo algo e você parar para procurar o significado. Vai demorar muito mais. Mas na primeira vez que você for fazer esse tipo de leitura mais analítica, vai demorar. Mas conforme você vai adquirindo experiência, você vai fazendo isso todo dia, cara, vai ficando mais fácil. Mais fácil, cada vez mais fácil para você aprender. O que você não pode é desistir de você. Porque se você desistir de você, adivinha quem é que vai acreditar em você? Nem você mesmo. Então você não pode desistir. Tem que ir adiante sempre. E vamos ver mais um versículo que usa a palavra create, o verbo create. A gente lê em Isaías 45:7. I form the light and create darkness. É Deus falando. Eu formo a luz e crio as trevas. Veja como é que a mesma palavra carrega o sentido de autoridade e origem. Percebe? Deus não está apenas... Deus não faz coisas. Ele cria realidades. Então, durante sua semana, procura por versículos que usem a palavra create, beginning e earth, que foram as palavras de hoje. Por isso, baixa um app que você pode fazer isso facilmente. Vai lá e pesquisa e vai lendo. Porque isso vai ampliar a sua visão e te dar novas formas de se expressar. E você vai ampliar o quê? O seu vocabulário. Isso é fantástico. Agora, um grande segredo que eu quero compartilhar com você é um software que eu uso, tá? Eu já falei para você baixar, mas eu vou dar a dica do que eu uso, que é uma Bíblia que contém o inglês e o português e que você pode colocar lado a lado. É uma Bíblia pequenininha chamada eSword, espada eletrônica. Vou deixar o link aí para você, porque é tão fácil de usar e o que é legal nessa versão é que você pode baixar um monte de tipo de Bíblia, de várias traduções, e inclusive português, tá? E tem uma tradução chamada Strong's Numbers, que quando você aciona, ela coloca o inglês mais antigo, o inglês da King James, e em cima de cada palavra tem um númerozinho. Quando você clica esse número, ela te dá a palavra em hebraico e te explica o significado da palavra do hebraico em inglês. E isso, cara, explode a tua mente, porque você aprende num outro nível de profundidade, tá? Então agora é hora de recapitular, vamos falar o nosso vocabulário, vamos treinar a nossa pronúncia, tá bom? Beginning significa o quê? Início de tudo. Create significa o quê? Trazer a existência. E Earth, o planeta criado por Deus, que a gente tanto ama. Então repete comigo cada uma delas e se você puder, escreva agora mesmo uma frase com cada uma dessas palavras. Cria, porque isso vai estimular você a ir para frente. Então repete o versículo comigo, vamos lá? Junto, vai. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and
the earth. E hoje eu encerro essa aula e quero convidar você a pensar que Deus está vendo o seu esforço. Se você ficou até o final, cara, glória a Deus. Continua. Baixe o PDF com o material complementar dessa aula. Vai ter versículos extras, explicações em um guia visual super simples, gratuitamente, e você vai fazer, sabe o que? Você vai montar uma apostila com todas essas aulas para que você possa ir aprendendo, e depois você pode inclusive voltar nessa mesma aula clicando no QR Code que vai estar lá no PDF. Cara, não tem como você não aprender só se você não quiser. Ó, você já orou, você já treinou, o Mané aqui tá te ensinando. Não tem como errar, cara. É só você se esforçar e nunca desistir de você. Porque Deus está contigo e eu vou fazer o possível e impossível para te ajudar. E olha, escreve as suas dúvidas aí nos comentários, que eu vou fazer o máximo para eu poder responder cada um deles. Eu sei que vai chegar um momento que eu não vou conseguir responder. E se esse canal realmente crescer, essa é a primeira aula do Rise. Guarda o que eu estou te falando. Se esse canal realmente crescer, que eu estou crendo em Deus que Ele vai fazer uma grande obra nesse canal, olha, a gente vai ter uma jornada fantástica. Porque os planos que eu tenho, olha, se Deus me permitir, vai ser uma bênção. E vai ser uma jornada de aprendizado. E eu, em nome de Jesus, eu estou falando para você de todo o meu coração. Eu vou te ensinar como eu aprendi. E se eu aprendi, meu chapa, você pode aprender também. Ok? Então, compartilhe essa aula com alguma pessoa que vem ao teu coração. Se você gostou, chama as pessoas, ajuda esse canal a crescer. Eu quero chegar no primeiro mês e ter 2.000 pessoas para que eu possa ter certeza, Senhor, é isso mesmo que eu vou fazer, é isso mesmo que a gente vai fazer junto. E esse canal vai crescer, porque para a honra e glória do Senhor, essa aula hoje que eu estou falando na minha língua nativa, eu vou depois transformar em outras línguas para que outros povos venham para onde? Para Zion e aprendam a palavra do Senhor em inglês. E quem sabe aprender o inglês também. Outra coisa, se inscreve no canal. Se inscreve, ajuda esse canal a crescer, compartilha o link dessa aula, compartilha, fala com as pessoas, cara, vem aprender a Bíblia com o Márcio, sabe aquela coisa que você sempre faz? Então, ajuda esse canal a crescer, porque se ele crescer, o conteúdo aqui vai ser assim, avassalador e, quer saber, de graça. E eu vou montar um curso muito especial, vou fazer uma live com essa pessoa que eu já conversei, já falamos, vai ser incrível, incrível o que Deus está preparando para você. E olha, se eu tivesse tido esse material há 30 anos atrás, caramba, eu não tinha apanhado tanto. E se você tem o inglês travado, tenha certeza, Deus vai te destravar aqui. Ok? Clica o like, escreve aí nos seus comentários para que o algoritmo do YouTube espalhe esse material. E Deus te abençoe. See you next time. God bless you.